Boa noite, querubins. Bom dia, né? Tudo bem com vocês? Então, hoje a historinha que a tia vai contar uma historinha que todos nós conhecemos. Uma historinha bem conhecida, vocês também conhecem. Então, a gente vai orar pra gente contar nossa historinha e dessa vez a gente vai responder algumas perguntas, tá? Então, vamos fechar nossos olhos para orar. Meu Deus, meu Pai, muito obrigada, meu Deus, por esse dia abençoado que o Senhor nos deu. Muito obrigada, meu Deus, por estarmos aqui. Muito obrigada pelo que o Senhor proporcionou nas nossas vidas, meu Deus. O Senhor possa estar abençoando nossa humanidade, meu Deus. O Senhor possa estar abençoando nosso país nesse tempo de epidemia, meu Deus. O Senhor possa estar colocando suas mãos ao redor desse país, desse mundo, das pessoas, meu Deus. O Senhor venha confortar o coração daqueles que já perderam famílias, já perderam amigos, meu Deus, das pessoas que estão doentes. Muito obrigada, meu Deus, pelo Senhor estar nos proporcionando vida. Muito obrigada por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tá. A primeira coisa que a gente precisa saber e entender é quanto que Jesus sofreu por nós, não é verdade? Então a gente tem que entender isso. O quanto que Jesus sofreu por nós. E sempre desejar e assumir publicamente a amizade de Jesus. O que é assumir publicamente? Assumir para as outras pessoas a amizade de Jesus, não é verdade? Isso é importante, as pessoas saberem também sobre o nosso amigo Jesus, de quem a gente tanto ama. E sempre dizer corajosamente que Jesus é seu amigo. Não ter vergonha de Jesus, na verdade. Porque Jesus, ele sempre está aqui para nos ajudar. Então a gente tem que ser grato por ele, sabe? Porque ele sempre está ajudando a gente. E essa historinha que a tia vai ler tá lá em Lucas 23:50 e João 19, do 38 ao 41. Então, vamos começar a nossa historinha. A história de hoje é quando Jesus foi crucificado. Quem conhece essa historinha? É legal, né? E tudo aconteceu muito rápido. Jesus foi preso e julgado na casa de um sumo sacerdote, que era Caifás. Depois foi levado ao governador Pilatos, que mandou crucificá-lo, pois a multidão gritava desse jeito: crucificam, crucificam. Então imagina como deve ter sido ruim, né? E depois de baterem muito em Jesus, ainda lhe fizeram usar uma coroa de espinho. O fizeram carregar a sua própria cruz até o alto do Monte do Calvário. Lá Jesus foi pregado na cruz e foi erguido entre outros 2 criminosos. Então imagina como deve ter sido ruim para Jesus, né? Porque Jesus não era criminoso. Então, ele foi pregado, né, junto com 2 criminosos, que também havia sido condenado à crucificação. Os religiosos e soldados humilharam a Jesus, zombaram dele, mas ele falou algo extraordinário, que está lá em Lucas 23:43. Vocês abrem a Bíblia de vocês e descubram que Jesus falou. Você seria capaz de dizer isso a alguém que lhe fez mal? A Bíblia nos diz que devemos amar o nosso inimigo. Jesus nos deu exemplo quando fez essa oração que ele fez na cruz. Depois do meio-dia, tudo ficou escuro. Durante 3 horas, por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz e depois morreu. No templo, algo inacreditável aconteceu. A cortina que separava o Santo dos Santos do restante do templo rasgou sozinha, de cima até embaixo. Houve também um grande terremoto, fazendo com que os sepulcros se abrissem e, para surpresa de muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido, foram ressuscitados. Imagine
imagine-se sentirem os soldados como sentir os soldados que zombaram de Jesus e aqueles que gritavam: crucificam, crucificam. Infelizmente, assim como aquele povo, muitas pessoas só reconhecem que Jesus é de fato o Messias naquele momento. Então, muitas pessoas reconhecem de fato quem é Jesus quando precisam dele, né? E a gente não pode fazer isso. Ao entardecer, quando Jesus estava morto na cruz, um seguidor chamado José, da cidade de Arimateia, tomou coragem e foi até o governador Pilatos e pediu para deixar sepultar o corpo de Jesus. Pilatos autorizou o sepultamento. José era membro do Sinédrio. Os companheiros de José eram inimigos de Jesus. Esses homens condenaram Jesus à morte. José não concordou com o que eles fizeram, mas também não lhe disse que era seguidor de Jesus, pois teve medo. Depois resolveu fazer algo digno. Ele revelou amigo de Deus e quis fazer o melhor que podia. Então, ele tinha medo de falar que era amigo de Jesus, né? E as pessoas começarem a condenar ele como condenaram Jesus. Mas ele deixou o medo de lado e falou que era amigo de Jesus, né? José tinha um sepulcro novo e, com a ajuda de Nicodemos, fez o que havia planejado. Nicodemos, numa noite, foi visitar Jesus para saber quem era ele. Depois daquela visita, ele creu em Jesus, tornou-se discípulo secreto. Entretanto, com a morte de Jesus, não mais importava para José e Nicodemos. Os seus companheiros podiam expulsá-lo do sinédrio e da sinagoga. Podiam persegui-lo até prendê-lo, se quiserem, mas eles tinham de fazer algo por Jesus, algo que ninguém mais podia fazer, pois os discípulos estavam assustados e escondidos. Nicodemos e José retiraram o corpo de Jesus da cruz e envolveram em um lençol e depois colocaram no túmulo doado por José. Eles venceram o medo e deixaram todos souber o quanto que amavam a Jesus. E você também tem medo e vergonha que seus amigos saibam que você ama Jesus e obedece a Ele? Quando amamos de verdade Jesus, vencemos o medo ou a vergonha do que os outros vão pensar de nós. Na verdade, devemos nos importar com o que Jesus pensa de nós e com o que nós fazemos para Deus. Então, a gente não pode, né, deixar essa vergonha tomar conta da gente. Então, a tia vai passar as 3 perguntinhas para vocês estarem respondendo na casa de vocês. Como foi o grande sofrimento de Jesus por você? Escreva na linha abaixo uma oração do tamanho do ato do amor. Então, vocês vão escrever o porquê Jesus sofreu por vocês, tá? E quem era José de Arimateia? Vocês vão me falar, tá? Então, vocês vão responder essas 2 perguntinhas e responder essas coisinhas que a tia deixou. A primeira é bem facinha, vocês vão explicar com as suas palavras, né? E a segunda tava na historinha que a tia explicou. Então, a gente sempre tem que lembrar e entender o quanto Jesus sofreu por nós e assumir publicamente a nossa amizade com Jesus e sempre dizer às pessoas como Jesus é nosso amigo e esses vários milagres que Jesus fez pelas outras pessoas. Então, nunca esqueça disso, tá bom? Tchauzinho.